Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse assunto da Bíblia em ordem cronológica. Tem sido muito bom. Eu me sinto feliz por estar aqui gravando esses vídeos, lendo a Bíblia junto com você e fico muito mais feliz também por ter você, a sua companhia junto comigo. Vamos meditar hoje em Miqueias. Hoje iniciamos mais um profeta que Deus manda, né? Deus mandou Amós, Isaías, agora Miqueias, com o objetivo de chamar a atenção mais uma vez daquele povo que estava completamente perdido. E Deus usa esses livros também hoje para falar conosco. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos ilumine? Ó Deus, mais uma vez vamos meditar na Tua Palavra e eu peço, em o nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Não nos deixe cair nos mesmos erros que esses homens do passado caíram, mas venhamos estar guardados, protegidos de toda queda espiritual. Amém. Eu vou começar pelo comentário do bispo que fala sobre Miqueias. Ele diz assim: Miqueias foi profeta em um período de total decadência espiritual, quando Judá e Israel caminhavam para a destruição. Miqueias quer dizer quem é como Deus, nascido em uma família pobre, em Moresete, ao sul de Judá. O profeta tinha consciência das injustiças sociais vividas em sua época. A corrupção, a imoralidade, a hipocrisia eram os pilares do sistema religioso e político do seu tempo, assim como o são nos dias atuais. E o que foi motivo para a destruição daquele povo também tem sido a causa da falência de toda a sociedade hoje. As mensagens do profeta não foram destinadas apenas a Israel e a Judá, mas a todos nós. O tema principal abordado no livro é o juízo divino, mas também fala da restauração futura do povo de Deus depois do arrependimento. Não podemos ficar indiferentes após o acesso a essa magnífica revelação. E de fato, você então entende que Deus ele usa os problemas para nos chamar. Deus está nos chamando. Aqui você vai ver Deus usando Miqueias, então, para falar ao povo, tentar resgatar a consciência, Tem pessoas que eu já ouvi, às vezes, falando, quem me dera viver nesse tempo, eu não me perderia, mas não é diferente. Imagine Miqueias vivendo no meio da idolatria, as pessoas honrando outros deuses e dizendo ser fiel também ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, mas carregando um ídolo no pescoço, fazendo oferendas, sacrifícios e quem sabe até queimando os próprios filhos para essas entidades. Então, não significa a época que você viveria em santidade. Qualquer altura, você vai encontrar o que você encontra aqui. Da mesma forma, você é que toma os rumos e a decisão da sua vida. O que você quer fazer dela? Seguir o que todo mundo segue ou fazer diferente? Miqueias capítulo 1, versículo 1, começa: palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. O comentário diz: as cidades de Samaria, capital de Israel, e Jerusalém, capital de Judá, são acusadas de abandonar a fé e de se envolver com idolatria, imoralidade e injustiça. Os pecados que se alastravam nas capitais também atingiam as demais cidades, porque o povo não dava ouvido à voz do Eterno. Por isso o julgamento divino estava a caminhar, como dizia o profeta: ouvi e presta atenção. São os termos usados para despertar a todos quanto à necessidade urgente de arrependimento. Isto é, quando a palavra de Deus é anunciada, deve haver temor para que, sem demora, seja considerada e obedecida. Então, aquele povo vivia uma imoralidade espiritual, Então, Deus está mandando que eles prestem atenção. Agora, perceba uma coisa. Os outros profetas que nós lemos até agora, eles estavam profetizando contra Israel, que são as 10 tribos que formaram aquele reino, o reino de Israel.
Nós agora vamos ver Miqueias falando com o povo de Jerusalém, que é Benjamim, se eu não estou em erro, e Judá, que são 2 tribos tão somente, mas as principais porque eles ficaram com o templo. Agora, vamos descobrir o que ele fala aqui para elas. 3. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Comentário do bispo do 3 ao 5. Deus sai do seu lugar e significa que ele viria para abrir a sessão julgadora e declarar a sentença. A ira do Altíssimo era tremenda contra os transgressores de Judá e de Israel, pois, embora fossem o povo escolhido, se comportavam de modo injusto, fazendo o que era contrário à vontade de Deus. Do mesmo modo, são injustos aqueles que conhecem a verdade, mas não a colocam em prática. E seguindo para o 6. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma pedra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. O comentário do 6. A profecia de Miqueias se concretizou em 722 a.C., quando aconteceu a invasão dos assírios e a destruição de Samaria. Então, aquilo que Deus está agora prevendo para eles, era para eles então se voltarem para Deus com humildade e se arrependerem. Se isso houvesse, então haveria salvação. Mas olha só, ele fala sobre as pedras e de fato, os historiadores falam que Israel não está naquele nível que hoje nós vemos. Israel, ele era mais para baixo, né? A Jerusalém, por exemplo, ele era mais para baixo. Então, muitas guerras, muitas derrubadas de pedras, então eles foram fazendo a cidade mais para cima. Tanto é que os lugares por onde Jesus passou em Jerusalém, as estradas por onde Jesus andou, ela é mais para baixo ainda. O único lugar, ou um dos únicos lugares que, por exemplo, que realmente Jesus passou, andou, é aquelas escadarias que davam acesso ao templo, né? Ali sim é daquele tempo do Senhor Jesus, mas o restante, até aquela chamada Via Dolorosa, né, que todos falam que Jesus passou por ali, não passou exatamente por aquele lugar, foi mais embaixo, porque aquela cidade já foi destruída muitas vezes. No 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajudou e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chocais e pranto como de avestruz. O comentário do 8. Andar quase despido e se lamentando com gritos e gemidos por todos os lugares, enquanto pregava, foi a forma que Miqueias encontrou para despertar a atenção do povo. O profeta declarava abertamente os pecados da nação, mas não fazia isso com prazer. Pelo contrário, ele sofria por vê-la seguir na rebeldia. Aqueles que são de Deus não conseguem ficar insensíveis ao verem que o seu próximo caminha para a destruição. No entanto, não basta ver e se entristecer, é preciso ter atitudes práticas que promovam a salvação dos que sofrem. Ajudar uma pessoa a enxergar seus erros é um exemplo de como podemos contribuir com uma vida espiritual, mas isso deve ser feito de maneira humilde e sábia. Então, imagine, né? O profeta tentando salvar a nação dele, até se despindo para ver se o povo prestava atenção na palavra de Deus. Olha, não vou dizer que eu vou fazer isso não, mas que nos dias de hoje você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, porque elas estão tão distraídas, elas estão na igreja, elas vão na igreja, mas
Ela tão distraída com outra coisa. 9. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O comentário diz assim: a sua chaga é incurável, o pecado é semelhante a uma ferida incurável. O profeta se afligia pelo povo como aquele que sofre junto a um familiar no leito de dor. O Senhor Jesus também sofreu e chorou. Vamos ler lá, Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, por se lembrar do quanto Jerusalém rejeitou os profetas no passado e por ver que agora o rejeitava também. Somente o arrependimento sincero restaura a fé e afasta o mal causado pelo pecado. Veja que ironia, né? Miqueias está aqui muitos anos antes de Jesus vir à terra e sendo rejeitado, o povo pouco ouvindo ele. Anos e anos depois se passaram. Jesus estava olhando para Jerusalém, entrando em Jerusalém chorando, porque, mais uma vez, ele como o próprio Deus, estando ali, tentando chamar a atenção daquela nação e ela não se entregava. No 10. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A morada de Zanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presente a Morsete Gate, as casas de Akzib se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maresa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calvar e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. O comentário do 16. Faze-te calva. Grande tragédia estava por vir. Raspar a cabeça era sinal de luto e profunda tristeza. Com isso, o profeta anunciava que uma grande tragédia era iminente e que todos os filhos de Israel, sem exceção, seriam ridicularizados, humilhados e levados para o exílio. Ninguém seria poupado. Todavia, esse mal poderia ser evitado se eles deixassem a desobediência e se voltassem para o Senhor. O apóstolo Paulo fala que até o Senhor Jesus ser formado dentro de uma pessoa, nós, os pregadores, homens de Deus, que estamos ali ajudando aquela pessoa, sofremos dores de parto. Agora imagine o quanto que Miqueias sofria, porque ele estava anunciando que haveria de vir, sabendo que poderia haver o livramento daquilo, mas o povo não estava aceitando. É duro. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Quer dizer, eles faziam na cama, né, na intimidade, escondido, mas tudo iria ser revelado, né, como a luz. No 2, e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto, lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Então, você vê como é que era a maldade das pessoas. A que ponto, né, de tirar dos outros e pensar, não, tá tudo bem. Hoje em dia não é diferente, né? Quem tem muito dinheiro pensa que manda no mundo inteiro. Faz o que quer,
age da forma que quer e pensa que vai ficar impune, que ninguém está vendo. Deus está vendo. E ele diz aqui, né, levantar um provérbio. Sabe o que é isso? Por exemplo, tem pessoas que ficam preocupadas com o que os outros pensam. O provérbio seria isso, né? As pessoas ficariam falando dele, do que aconteceu. Olha só, sabe o que aconteceu com fulano? No 5, portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. O comentário do 1 ao 5, o pecado premeditado. Os poderosos aproveitam a noite para maquinar o mal e durante o dia o executam. Toda inteligência era aplicada para ludibriar e arrancar o pouco que os menos favorecidos tinham. Leis eram criadas para favorecer a cobiça deles, e não por direito e justiça ao povo. Todos aqueles que, mediante o poder que detêm nas mãos, agem injustamente, tornam-se abomináveis para Deus. Seguindo para o 6. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura incultou-se o Espírito do Senhor? São estas tuas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? O comentário diz assim: os falsos profetas de Judá atacaram Miqueias por pregar contra a rebeldia e anunciar a mensagem do Altíssimo. Diziam que seria impossível Deus perder a paciência com Israel devido à sua infinita misericórdia. Infelizmente, muitos, ao absorver esse tipo de pensamento, se acomodam e não abandonam o pecado. Ainda existem pregadores descomprometidos com o Senhor que falam somente o que as pessoas gostam de ouvir. Além disso, alimentam-se dos elogios que recebem e, para continuarem queridos pelo povo, chegam a evitar assuntos importantes para a salvação da alma, como a transgressão, o arrependimento e o juízo divino. A igreja em Tiatira, por exemplo, apesar de ter muitas obras, fazia vistas grossas ao pecado. Por essa razão foi duramente repreendida pelo Senhor. Apocalipse 2:20 diz assim: mas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Seguindo o comentário do bispo, que ninguém conte com a benevolência e a compaixão de Deus para se manter no erro, pois a sua ira se revela sobre todos os filhos da desobediência. Efésios 5:6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja que aqueles que queriam continuar no erro agora estão lutando contra Miqueias, que na verdade não estão lutando contra o homem Miqueias, mas contra o próprio Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade exatamente assim, que você tem que saber o que você vai falar, com medo de se as pessoas vão aceitar ou não a palavra. Olha, desculpa, mas a palavra de Deus não é para nós, não é para nos agradar, mas é para nos corrigir. E nem sempre nós vamos ler algo na palavra de Deus que vai nos fazer sentir um bem-estar, vai mexer com a gente. Então, a palavra de Deus, ela mexe, ela corta, ela esquadrinha, ela separa, né? Esse é o poder da palavra de Deus quando entra dentro de nós. No 8, mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, de sobre as vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tiraste para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal profeta deste povo? O comentário diz, pregar só o que era bom para conquistar a nata da sociedade era o que os falsos profetas faziam naquela época. E pela falta do ensino genuíno da palavra, a nação escolhida pelo Altíssimo se corrompeu
nada diferente do momento atual. Muitos se esquivam da verdade, uma vez que ela confronta aqueles que vivem na mentira. No entanto, quem conhece a palavra, mas vive no engano e prega ilusões, está acumulando a ira de Deus sobre si. Romanos 2, do 5 ao 8 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Bem claro esse texto de 2 Romanos capítulo 2, né? Quer dizer, a pessoa que ela procura fazer o bem, ela tem a consciência tranquila e ela tem paz. Ela sabe que se ela morrer, naquele momento, a alma dela vai estar salva. Porém, a pessoa que faz tudo errado, ela não consegue ter paz porque ela sabe, a alma dela está perdida. 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloei todos juntos como ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. O comentário final diz: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. O povo sofreria com o cativeiro devido à sua própria decadência espiritual em virtude de seu afastamento do Senhor, mas pela fidelidade e misericórdia de Deus, alguns seriam preservados. Um caminho seria aberto não somente para o retorno dos israelitas à terra prometida, mas também para sua restauração espiritual. O Senhor Jesus é o grande rei que tomou a frente do seu povo e lhe abriu o caminho para a libertação do jugo do pecado. Ele é o Messias que veio a esse mundo para pôr em liberdade os oprimidos pelo diabo e os aprisionados pela transgressão. Quem a ele se entrega recebe a salvação. Por vezes há pessoas que perguntam assim: pastor, quanto tempo leva para Deus me encher com o Espírito Santo de Deus? Bom, é o mesmo tempo que leva você se entregar para Ele no altar. Então, quanto mais você demorar, esvaziar seu coração para deixar Deus te encher, é o tempo que vai demorar dele te encher. Porque para Deus, o desejo dele é encher todas as pessoas com o Espírito dele agora. Mas para isso, a pessoa precisa entregar-se. Enquanto ela não se entrega, ela continua rendida aos seus prazeres, à sua vontade, à sua vida. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe e ilumine você. Dê o seu gosto nesse vídeo. Põe seus comentários ou, se caso tenha dúvida, põe as dúvidas também, tá bom? E manda esse vídeo para alguém, partilhe com as pessoas que você conhece.